Então, meus irmãos, muito boa noite. Que Deus nos abençoe, né? A gente está aí nesse ambiente aí. E eu acredito que a espiritualidade preparou, assim, muitas coisas especiais para cada um de nós. A gente atravessou a chuva, né? A gente saiu de casa. Olha como a nossa alma está acesa. Não é verdade? A gente está em busca desse alimento que em ambientes como esse, né, consegue passar para a nossa vida. E a gente está precisando disso, né? É acender a centelha divina para que a gente possa seguir em frente, tratando assim de todas as coisas que nos forem reservadas. E se foram reservadas para nós, é que a gente é capaz de viver. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele nos dá alguns presentes, né? É como se fosse, sabe, aquele dia que você está com uma tosse insistente, você toma um xarope que a vovó fez, não resolve? É isso. Esse elixir é isso. É bênção de Deus na nossa vida, para que a gente possa, né, estar cheio de confiança e seguir adiante, né, Bianca? É isso. Boa noite, pessoal. Uma alegria e gratidão imensa, né, estarmos aqui nessa noite festiva de aniversário, né, da casa, 40 anos. E eu fiquei ali a pensar enquanto estava ouvindo a música, quantas pessoas já trabalharam nessa casa, né? Quantas pessoas já foram consoladas nessa casa? Quantas pessoas já revigoraram a sua vida nessa casa, né? Imagina a energia de luz que está impregnada aqui em cada cantinho. Pensemos nisso e assim a espiritualidade com certeza nessa noite de festa lança flores luminosas aqui sobre nós. Que o nosso coração, que a nossa alma se abra e receba esse vigor, né? Naquilo que a gente mais está precisando. Às vezes é numa dor física, às vezes é numa dor da alma. Que a gente aproveite nesse momento que a gente vai refletir. Né? Eu e Lenilson não trazemos nenhuma novidade, mas nós vamos trazer algumas reflexões essenciais para a nossa vida, para o nosso caminhar. E o tema da noite, né? O elixir da felicidade. Que maravilha, né, gente? Uma poção mágica que vai fazer a gente ficar feliz. Isso não é tudo que a gente quer? Não é? Pois é. Mas as poções mágicas nem sempre vêm prontas. Às vezes elas precisam que a gente colabore, que a gente coloque a mão na massa para fazer esse elixir funcionar. Tanto a fé, tanto o trabalho e a atitude para que essa felicidade aconteça. E aí eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui acha que a felicidade é possível nesse mundo que a gente está vivendo? Você acha? Muito bem. Quem mais? Mesmo diante de todos os desafios que a gente vem passando, será que é possível a gente ser feliz? Estamos vivendo agora no nosso país, né? Momentos que os nossos irmãos lá do Sul estão sofrendo bastante. E como às vezes a gente se portar feliz, sentir felicidade, sabendo que tanta gente nessa hora não tem sua casa, não tem seu alimento, perdeu tudo, perdeu familiares, né? Então, a gente vai lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, para quem é novo, para quem está vindo pela primeira vez, o Evangelho segundo o Espiritismo é um dos livros que compõem as 5 obras básicas do Espiritismo, né? E são passagens do Evangelho comentadas pelos Espíritos. E no capítulo 5, o comentário é sobre bem-aventurados os aflitos. E tem as instruções dos Espíritos, o Espírito François fala sobre a felicidade não é deste mundo. E aí a gente pensa, mas a gente não acabou de falar que aqui que a gente pode ser feliz? E ele começa a falar das vicissitudes que a gente vem passando. Parece que é uma página que foi feita essa semana, porque fala de guerras, fala de momentos de desafios, né? De calamidades,
tudo que o nosso planeta continua passando. E foi escrito em 1800, né? E 60 e pouco lá. Então, a gente começa a pensar o que a gente está vivendo, né, nessa atualidade, e ele coloca, o espírito de François coloca que a felicidade não é desse mundo, porque o nosso olhar está em 3 coisas específicas. A primeira é a riqueza. E aí a gente pensa assim, quando eu tiver a minha casa, uma piscina, uma sauna, eu vou ser feliz. E a pessoa leva anos trabalhando, consegue a casa e mal usa a piscina. Né? Aí porque vou ajudar as pessoas quando eu ganhar na loteria, quando eu tiver dinheiro. E a pessoa ganha, tem lá um valor a mais no pagamento e ela nunca ajuda ninguém. Em detrimento de outras pessoas que não têm recurso nenhum, às vezes recebem 1, 2, 3, né, para ajudar na sua casa naquele momento da alimentação. Então, a gente está sempre pensando no financeiro, na riqueza, e almejando ser feliz quando a gente tiver dinheiro, sem estar satisfeito com o que a gente já possui. Um segundo item que ele fala é a questão do poder. E aí a pessoa se esforça, ela estuda, ela faz provas, ela entra na política e ela quer o poder. E quando ela se encontra no poder, dificilmente a gente vai ver pessoas verdadeiramente felizes, né, com o poder nas mãos. Se enchem de uma arrogância, usufruem do poder em detrimento de outros, né, que estão abaixo. Então, mais uma vez, não se tem felicidade. E a última que ele fala, que é a juventude, que quem já passou sabe como é bom, né? A juventude a gente levanta, não sente nenhuma dor, né? Aproveita quem tem, porque isso vai acabar. Depois dos 40, meu filho, a gente acorda, quando abre o olho e sente dor, a gente sabe que está encarnado, senão a gente já teria passado. E a gente sabe que a juventude é algo passageiro, mas a nossa alma é muito jovem, né? O corpo pode estar debilitado, pode estar com uma dorzinha aqui e ali, mas a alma sendo jovem, a gente é feliz. Mas se a gente quiser essa jovialidade no corpo, depositar toda a nossa felicidade ali, a gente não vai ter. Então, na verdade, a felicidade não é deste mundo material. A felicidade é um estado íntimo que nós precisamos ter. E como o Espiritismo é ciência, existe lá na Universidade de Harvard um professor chamado Tal Ben-Sahar, que ele ministra atividades, ele ministra uma pós-graduação em ciência da felicidade. Já tem aqui no Brasil algumas turmas, existem turmas online de ciência da felicidade. E ele diz que a felicidade é algo que se aprende. É uma habilidade. Como a gente aprendeu a somar, né? A gente já não aprendeu que 1 mais 1 são 2. Ninguém ficou na dúvida, não, né? Nós já aprendemos essa habilidade de somar, de subtrair, de multiplicar. E a felicidade é uma habilidade que se aprende. Então, existe já essa turma de ciência da felicidade que faz com que a pessoa aprenda a olhar a vida e identificar fatores de felicidade para que ela tenha um estado feliz, mesmo passando pelos desafios da vida, né? Muito bem, agora vamos começar a colocar alguns ingredientes no nosso elixir. E aí, esse jovem, ele adormeceu e ele se viu num lugar bonito, era um parque, era um lugar assim de muita paz e tranquilidade. Ele sentou no banco e de repente, olhando para o lado, ele viu Jesus. Aí imagina a surpresa dele, Jesus do meu lado. Aí ele falou, Senhor, há quanto tempo queria te encontrar para dizer da minha vontade de poder colaborar contigo em tudo que tu fazes. Aí, naquela relação, né, ele começou a se soltar dizendo assim, mas eu tenho alguns problemas
para resolver, Senhor. Porque eu não sei a razão, mas eu fui parar numa casa que tem muita confusão, muita discórdias. Inclusive, o meu pai, aborrecido com essa situação toda, abandonou o lar e ficamos ao léu lá com a nossa mãe. A nossa mãe, cheia de tristeza, entrou numa depressão e vive sempre amuada. E os meus 2 irmãos estão sempre brigando comigo, pegando as minhas coisas, me irritando o tempo todo. Então, Senhor, eu gostaria muito de te servir, de fazer o melhor que eu pudesse da minha vida. Mas na situação que eu estou, tá difícil. Aí Jesus olhou com mais carinho para ele, assim no fundo dos olhos, e falou assim: eu me lembro de você. Olha só, hein? Jesus dizendo para ele: eu me lembro de você, quando você passou por aqui, antes de reencarnar com seus amigos prestigiosos, né? E você dizia da tua vontade de servir. Aí, olha só, imagine a gente, Jesus dizendo que se lembrava de nós. Olha só, aí ele se empolgou. Mas, Senhor, se tu se lembras de mim, se tu sabe das minhas intenções, por favor me diga, quem me endereçou a esse lar que eu vivo? Aí Jesus deu um pequeno sorriso para ele e respondeu: acreditando em teus propósitos de colaborar conosco, quem te enviou a família em que te encontras, fui eu mesmo. Imagine a surpresa dele. É como se o chão se abrisse e de repente ele se viu acordando lá na cama. E ele ouvia lá fora já umas discussões. Os irmãos já estavam falando alto, xingando, reclamando da vida, reclamando dele que não tinha levantado ainda. Mas uma coisa muito diferente aconteceu. Aquele encontro com Jesus parece que fez com que o ouvido dele começasse a receber aquelas palavras de maneira diferente. Ele começou a entender o processo que ele estava e, a partir dali, mudou o comportamento dele. Isso não parece a nossa vida? Hoje a gente está no meio das escolhas que cada um de nós fez. Nós fizemos. Todas as pessoas que estão no nosso círculo familiar têm a ver conosco. Umas positivamente, que já nos amam, já gostam de nós de graça, e outros que aqueles que você sente que tem uma certa risga ali para serem elaboradas. Então, observe que quando a gente pensa num elixir da felicidade, o primeiro ponto que nós temos que pensar é como está a nossa atitude no nosso lar. Isso é importantíssimo, porque se a gente conseguir vencer isso, gente, 90% das nossas tarefas e missões na Terra vão estar resolvidas, porque Deus, na sabedoria dele, aonde que ele colocou as pessoas com que a gente precisava se reconciliar? Um aqui, outro na Espanha? Claro que não. É tudo juntinho, gente. Então, observem quem está próximo de nós. Os familiares, a turma do trabalho. Lembra aquela equipe do trabalho que a gente encontra todo dia? Ali tem muitas relações que a gente precisa, né, envolver. E esse entendimento que a gente tem da vida é que vai nos ajudar a fazer isso. Então, esse componente é muito importante para o nosso elixir. Aí, eu queria levar vocês a essa ilha aqui, ó. É uma ilha, o título é O Vendedor de Sapatos. Alguém aqui já fez vendas? Já fez? Qual o nome?
Júnior, Yuri. Ótimo. Yuri e Ricardo. Vou pegar os dois vendedores para resolver esse caso aqui com vocês. Então, foi descoberta uma ilha, e essa ilha tinha uma característica muito forte. E essa daqui, ó. Nessa ilha, gente, ninguém usava calçado. Nem sandália, nem sapato, nem tênis, nada. A turma gostava de botar o pé no chão. Aí, o gerente da fábrica falou assim, identificou esse lugar e falou assim, vou mandar o Yuri e o Ricardo lá na ilha. Aí tá bom. Primeiro eu vou mandar um de vocês e depois vai o outro. E Yuri foi. Yuri ia passar lá uma semana. Comprou lá a passagem com o Ricardo para viajar, não é isso? Desceu lá no porto, não é isso? E começou a sondagem dele. E o vendedor, ele vai vendo as características do ambiente para saber quais são as possibilidades. Uma semana depois ele retornou. Aí o chefe perguntou, e aí, como é que tá? Mas por que você está com essa cara tão triste? Ô chefe, a situação lá não tem graça nenhuma, porque as pessoas lá estão muito habituadas a botar o pé no chão. E eu não vejo campo para a gente encontrar, assim, para aumentar nossas vendas. Aí o gerente pensou, vou mandar o Ricardo lá, para ver se a situação é essa mesmo. O Ricardo foi, chegou, ficou uma semana, fez a pesquisa dele e retornou. No retorno, Ricardo estava com um sorriso largo, de ponta a ponta. Aí o chefe não entendeu. Que negócio é esse? Você está todo sorridente. Chefe, a primeira coisa que nós precisamos fazer é expandir a nossa indústria, porque lá é um campo de ação fantástico. A gente vai vender que nem água. Aí, olha só que coisa interessante. Dois vendedores, mas com olhares completamente diferentes. Aí vamos entender o que o primeiro vendedor sentiu. O pessimista é aquele que consegue fazer da oportunidade uma dificuldade. Na nossa casa, muitas vezes, acontece isso. Aparece aquela vivência, a gente olha para ela e apavora. Quer dizer, então, a gente vai dizer, eu não sou capaz de viver isso. Quer dizer, já começa o processo derrotados. Só que o Ricardo, que também foi lá no local, ele, o otimista é aquele que consegue fazer de uma dificuldade uma oportunidade. É aquele que diz assim, isso é comigo. Eu sou capaz de viver isso, eu sou capaz de fazer isso. Então, nesse nosso elixir, a gente precisa saber qual vai ser a nossa atitude que a gente vai colocar. Naturalmente, como a gente é espírito que gosta de evoluir, nós vamos olhar sempre cada situação como uma situação que a gente é capaz de viver. Pensa em todas as coisas que a gente já viveu e nós estamos aqui. É sinal que nós já resolvemos todas que ficaram para trás. Aquelas que estão atualmente conosco também estão nesse processo de solução. Então, olha só que bacana quando a gente olha a vida dessa maneira, gente, otimista, positiva, para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Saindo dos vendedores, nós precisamos agora fazer o seguinte, verificar que tudo isso que eles viveram lá, as experiências, os fortaleceu. É como se eles estivessem conseguindo anticorpos para viver outras coisas, né, Bianca? E por falar em anticorpos, vocês estão vendo aí uns tapetinhos coloridos, né? Isso aí é muito fácil de encontrar hoje em dia, né, gente?
Pois é, mas lá na década de 90, no século passado, eu e Lenilson, a gente recebeu o nosso primeiro filho em 1995. E Lenilson sempre foi funcionário do Correio, ia fazer os cursos lá no Rio e encontrava novidades, e achou esse conjunto de tapetes. E isso era o máximo. Então, o Hugo, que era o nosso filho mais velho, começou a engatinhar. Tinha lá seus 8, 9 meses, e nós espalhamos esse tapete na sala. E a gente tinha um ritual de limpeza. Todo dia de manhã a gente passava álcool no tapete, em todos os brinquedos, e aí o Hugo ia engatinhar. Na hora do almoço, o Lenilson chegava, dava lá uma limpezinha, à noite, à tardinha também. E assim a gente estava muito feliz, porque o Hugo estava sendo muito bem cuidado, né? E acabou que o Hugo adoeceu, pegou uma bactéria no intestino, e foi o primeiro antibiótico, foi o segundo, foi o terceiro. E o médico começou a indagar. Falou, estou estranhando, por que o Hugo não reage a tantos antibióticos, né? E perguntou assim, como é que vocês limpam a casa de vocês? Ah, e a gente tinha uma lista fantástica, né? Não, uma madeira, copo, o talher dele é tudo fervido, a gente limpa, passa álcool nesse tapete o tempo inteiro, ele não tem contato nenhum no chão, se achando o máximo. E aí ele falou, estou entendendo. O Hugo está com deficiência de uma vitamina, a vitamina T. Vitamina T? A gente não ouve falar de vitamina. Vitamina T, Bianca, vitamina T de terra. Essa criança está sem anticorpos. Vocês tiram todas as possibilidades que o organismo dele tem de reagir. Então, quando ele pega algo, ele não tem anticorpos nenhum, porque ele não bota a mão no chão, ele não bota brinquedo sujo na boca, e ele precisa, né? E você mudar a concepção do pai naquele momento, né? Foi assim um susto para a gente. Ele falou para a gente, então agora vocês vão limpar a casa uma vez na semana. E a gente ficou muito assustado. Mas o que essa história traz para a gente? Muitas vezes a gente quer uma vida fácil, né? Uma vida sem desafio, uma vida tranquila, suave. Mas são esses desafios que vão fazer com que a gente crie anticorpos para a nossa vida. São esses desafios que vão fazer a gente ficar mais forte e saber resolver as situações que vão aparecer depois. Então, certamente todo mundo aqui já passou por algum momento muito desafiador na vida, e que depois que passou, viu o quanto aprendeu, né? A gente sempre vai aprender. E hoje eu ouvi uma psicóloga que falava que o trauma é quando eu fico traumatizada é porque eu não reconheço o que eu aprendi naquele momento. Então, quando a gente está desafiado, quando a gente está num momento difícil, é importante a gente olhar e ver o que a gente precisa aprender com aquela situação, para que a gente não carregue esse trauma 10, 20 anos depois, sem saber o que a gente passou. Então, os anticorpos são extremamente necessários para nosso crescimento, né? Para nossa força. Veja que a vida vai ensinando para a gente, né? E a gente vai aí assimilando. Agora eu queria saber de vocês o seguinte, alguém aqui serviu na Marinha, Exército, Aeronáutica? Olha, rapaz, bastante gente, então vai ser fácil. Quer dizer, lá no quartel onde a gente serviu, tinha sempre um sargento, não tinha? Esse cara era o cara que cuidava da turma. E ele gostava, assim, de todo mundo muito bem o quê? Preparado, não era isso? Então, ele cuidava de proporcionar para ver que se os soldados estavam realmente capazes de tudo. E ele gostava de inventar umas coisas diferentes. Esse daí, ele fez o seguinte, ele convidou os soldados todos, cada um recebeu um balde e dentro do balde colocou areia. Aí qual era o exercício? A tropa enfileirada, todo mundo de os dois braços abertos, segurando
de cada lado um balde. Naturalmente, que o tempo foi passando, o que aconteceu? Os baldes foram arriando, não foi isso? Os baldes arriaram, só que teve um cara que ficou assim, ó, com os braços abertos ainda, de olhos fechados, e os colegas dele, ué, que fulano está conseguindo, o que ele fez? Aí o cara ficava lá, de olho fechado, gente, e os braços esticados com os baldes. Aí todo mundo curioso, aí o sargento chegou perto dele, já acabou o exercício, pode baixar seus braços. Só que a turma ficou curioso de saber qual era o segredo dele, para que a gente pudesse também aprender. Aí ele contou o segredo, que era esse aqui, ó. Ele contou que enquanto ele carregava os baldes, ele estava longe, gente. O pensamento dele estava lá na namorada, nos momentos felizes que ele vivia. Então, tudo que era coisa boa de se lembrar, ele trazia para ele. Aí, quando você vai procurar a ciência diz assim, ó, nós podemos sempre associar prazer e alegria a uma série de situações da vida para nos tornarmos mais felizes e entusiasmados. A ciência chama isso de neuroassociação, que é uma coisa que a gente conhece, mas que a gente usa pouco. Por quê? Essa neuroassociação é assim, você está passando por um trauma, uma situação difícil, uma aflição, e você parece que está precisando de forças, energias, para você viver aquilo. O que eles falam? Vá lá no passado, e o passado está onde? Está tudo aqui em nós, gente. Tudo está em nós. Você traz a lembrança, junto da lembrança, vem o magnetismo, aquela energia daquela época que te sustentou. 5 segundos, lembre um momento especial da vida da gente. Vamos lembrar? 5 segundos. Essa energia vai nos sustentar, porque ela faz parte de nós, emocionalmente falando, é nossa, porque a gente viveu aquilo. Então, aquele momento em que você tinha confiança, não é isso? A fé, a esperança estava muito forte, isso você traz para hoje, e aí vai te sustentar. Então, isso não é da boca para fora. O cientista, ele fez teste com centenas de pessoas e comprovou que aquelas pessoas que faziam esse exercício tinham muito mais, né, animação para lidar com esses desafios. E aí, agora apareceu um rádio, né? Vamos ver quantos ingredientes a gente já botou no elixir. Primeiro, aquela história linda de Meimei, né? Falando que Jesus está conosco e nós tomamos decisões, né? Fizemos escolhas de estar aqui. Segundo, foi o vendedor, o olhar que a gente traz para a vida, né? Somos nós que escolhemos. O terceiro, os tapetinhos, o anticorpos que os desafios trazem para a gente. E a última, a neuroassociação. Já temos vários ingredientes aí. E aparece um rádio para o nosso elixir. O que esse rádio significa, gente? Sintonia, muito bem, estão sintonizados. A nossa sintonia, o nosso estado de espírito, a nossa felicidade depende muito da nossa sintonia. Quando eu quero ouvir uma música clássica, eu vou lá no rádio e procuro a rádio de música clássica. Quando eu quero um pagodinho, eu vou lá e busco. Assim é a nossa mente, né? Nós temos a capacidade de nos sintonizarmos com coisas alegres, com coisas tristes, com coisas de raiva, de tranquilidade. Nós comandamos a nossa sintonia. Basta a gente pensar, o nosso pensamento, ele atrai. Se a gente
Fala, se a gente pensar agora no elefante, rapidamente vem a imagem de um elefante, né? Então, nós precisamos aprender a sintonizar. Jesus falava uma frase muito simples: orai e vigiai. O nosso pensamento ele precisa ser vigiado, porque não basta só a gente orar. Ele precisa ser vigiado, porque volta e meia a gente se conecta com pessoas que são diferentes, e aí a gente acorda um dia muito bem. Tivemos uma noite maravilhosa, acordamos bem, e basta que alguém fale isso, a nossa sintonia cai. A gente se aborrece e o resto do dia é terrível. Já passaram por isso? Já passamos, né? Com certeza. Mas, para que a gente seja feliz, para que a gente tenha esse estado íntimo de felicidade, é preciso que a gente esteja sintonizado com as forças do bem. Os amigos espirituais estão o tempo inteiro ao nosso lado, mas muitas das vezes a gente prefere sintonizar com outros irmãos, né? E o que eu focalizo através da minha sintonia vai determinar o meu estado de espírito. Já viveram perto de alguém que só vive reclamando? É bom? Nem um pouquinho, né? A gente quer estar perto de quem? Das pessoas alegres, otimistas, né? Que falam bem, que são leves. E é assim que a gente deve ser, né? Se a gente gosta de estar perto dessas pessoas, é importante que nós busquemos ter atitudes assim também. Porque quando a gente, mente carregada positivamente, atrai mentes positivas. Isso é a obra de André Luiz, né, Nosso Lar, Mensageiros, traz muito disso, da capacidade que o nosso pensamento tem de atrair positividade ou negatividade, seja em qualquer lugar que a gente esteja, né? Então, é importante a gente saber os tipos de pensamento que estão rondando a nossa mente, que às vezes a gente passa o dia inteiro sem sequer nos dar conta daquilo que a gente está pensando, né? E aí a gente se pergunta, mais uma vez, felicidade é possível, gente? É possível, né? É possível. É fácil? Nesse momento ainda não é fácil. Por quê? Porque nós estamos habituados a determinadas atitudes que ainda não fazem com que a gente sinta essa felicidade plena, né, íntima. Por exemplo, às vezes no momento de desencarne, a nossa cultura aqui é uma cultura ainda do sofrimento no momento do desencarne. Não é que não, a saudade não vai fazer a gente sentir falta, né, do ente querido, mas nós vivemos numa cultura em que a pessoa precisa chorar, a pessoa precisa sofrer, né, por causa da partida de um ente querido. Existem culturas no nosso mesmo planeta em que o desencarne é uma libertação e as pessoas comemoram que o outro conseguiu atingir aquela etapa, né? Então, a gente precisa, muitas das vezes, romper com determinadas atitudes que a gente vivencia. E, assim, a gente aprende que o espírito ele desencarna e que ele continua vivendo. Nós não aprendemos isso aqui no Espiritismo, mas quando um ente querido nosso desencarna, normalmente a gente se desespera, né? Todo mundo já passou por isso e a gente ainda não consegue colocar em prática, porque não é fácil, mas a gente não consegue ainda colocar em prática o aprendizado que a gente tem. Mas isso é um processo e é possível ser feliz, né? Independente desses desafios que a gente passa, nós estamos nesse processo. Fácil não é, mas é necessário esse exercício em busca da felicidade. Então, nós trouxemos 5, vamos dizer que é o modo de preparo aí do nosso Elixir, 5 formas, 5 atitudes que a gente precisa ter, que vão colaborar em muito para o nosso estado de felicidade. Então, vamos lá. A primeira delas é ter consciência de que a motivação está dentro de você. Né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas muitas vezes a gente não pensa assim,
poxa, se meu chefe, né? Pensa lá no chefe. Se meu chefe desse aquele aumento, não ia trazer uma alegria? Poxa, eu estou no sufoco, um aumento seria o máximo. Mas isso é provisório, né? Daqui a pouco a gente ia voltar para a mesma situação de querer outro aumento. Ou então, aquele desejo que brota na gente de comprar alguma coisa, né? Cada um tem seus sonhos aí. Um é comprar a casa, outro é comprar o carro, o iPhone, etc e tal. Mas a gente vai entendendo que nesse processo de ganhar, né? De conquistar essas coisas externas, eles são muito fugidios, são muito rápidos. Lembra da criança, quando ganhava um brinquedo? Cara, era uma semana. Daqui a pouco, o brinquedo ficava de lado. Não era isso que acontecia? Então, a gente faz coisas semelhantes. A gente se alegra rapidamente e daqui a pouco tudo foge de nós. Então, a compreensão que a gente vai tendo é que a gente recebe do exterior o quê? Estímulos. Você recebe estímulos de fora que vai acender a sua alma. Mas esse fogo, né? Essa centelha divina acesa vai depender de nós. E isso é muito verdadeiro, porque independente do exterior que você vive, você só está animado se você internamente se sentir assim. O exterior influencia muito pouco naquilo que a gente tem de motivação para a vida. O segundo ponto é ter metas e objetivos. Antes de reencarnar, vocês lembram aquela fila de objetivos, de metas que a gente assinou? Vocês lembram? Não lembram mais não? Pois é, mas a fila, a relação é grande, gente. Porque o plano espiritual sabe que a gente precisa de alguma coisa que nos impulsione. Lá no vendedor, vocês podem ver, tem uma lista de metas, seja de quantidade, seja de valores, que você precisa atingir no final do mês. Isso é base da empresa, porque ele sabe que aquilo é que vai alavancar, né, a motivação da equipe. Então, nós precisamos disso. Alguém aqui cozinha? Você cozinha? Vocês cozinham? O que o cozinheiro ou a cozinheira faz, gente? Tem que entregar o produto que hora? Meio-dia. Ó, o objetivo, entregar a alimentação meio-dia. O que tu faz? Tu faz a lista. Eu vou precisar de tomate, cebola, alho, vou precisar da carne moída, etc e tal. Aí tu lá, tá todo lá satisfeito, daqui a pouco tu abre a geladeira, ué, cadê a carne moída? E não comprei. Então, tem que ter organização. A meta e o objetivo faz a gente se disciplinar. Então, por exemplo, eu sou um mentiroso. Como é que eu saio dessa vida menos mentiroso? Dizendo a verdade. Eu preciso trabalhar isso em mim. Qual é o meu objetivo? Eu falo 50 mentiras por dia. Daqui uma semana, eu quero falar 45. 40, 30, 20. Quando eu desencarnar, eu vou estar falando só mais 5. Vai ser ótimo, porque você está se sentindo, ó, a tua autoestima, eu estou conseguindo, você vai dizer. E isso é fundamental para a gente gostar de viver e estar impulsionado a atingir o que é necessário. Né, Bia? E depois? E depois, faça coisas por você. Aí lá o nosso chefe quer que a gente faça um curso. Ah, eu vou fazer esse curso porque o meu chefe quer, né? E às vezes a gente precisa fazer sempre porque a gente quer, né? Ah, faça a dieta. O médico me mandou começar com uma dieta. Eu estou com colesterol alto e ele me mandou começar uma dieta.
e eu vou fazer a dieta porque o médico mandou. Faça a dieta porque você ama o seu corpo, esse instrumento maravilhoso que a gente recebe, né? Perfeito no funcionamento, e a gente merece cuidar bem desse instrumento da gente. Então, a gente está sempre fazendo coisas porque os outros nos pedem. Então, faça coisas por você. Uns anos atrás, eu passei por um período de desafio e eu procurei ajuda com uma psicóloga. E na terapia, ela me fez a pergunta assim: Bianca, quantas vezes, como você já tomou um banho para você? Eu falei, um banho para mim? E eu pensei, né? Eu tinha 40 e poucos anos e eu pensei, gente, eu nunca tomei um banho para mim. Eu tomo um banho para dormir, eu tomo um banho para ir trabalhar, eu tomo um banho para sair, mas um banho para você. Um banho para você sentir o sabonete, o cheiro, sentir o shampoo, sentir o seu corpo, sentir aquela água, né, batendo em você. E às vezes a gente não faz coisas por nós. A vida é tão corrida e a gente se esquece que a gente veio aqui só para dar conta da gente. E a gente quer dar conta de tudo, de todos, e a gente só precisa dar conta de quem a gente é. E às vezes a gente não tem sonhos, às vezes a gente esquece quem a gente é. Minha irmã passa por um período de luto e a gente conversava essa semana e ela falou assim: sonho? Eu nem sei, mas eu não tenho mais sonho. E eu pensei assim, como é doloroso você ver alguém que não tem mais sonhos. Que a gente possa reavivar os nossos sonhos. Se a gente está passando por um momento desse em que a gente não tem mais sonhos, a gente precisa recuperar esses sonhos, porque são os sonhos que fazem a gente lutar, a gente acordar, a gente ter alegria, né, na vida. E mais o quarto item, tenha orgulho e gratidão pela vida. Esse orgulho é aquele orgulho bem dosado, né? Porque todas as nossas emoções, elas têm o ponto de equilíbrio, é aquele orgulho que faz com que a gente entenda e veja quanto que a gente já conquistou. Não aquele orgulho que traz a arrogância, que faz com que a gente seja melhor do que o outro, mas o orgulho que faz a gente ser melhor de quem a gente já foi um dia. Então, eu lembrei de uma companheira de trabalho que ela falava no final do ano passado, a gente numa reunião, e ela falava assim: gente, eu tenho orgulho de entrar dentro de uma sala de aula. Eu trabalhei durante 10 anos, não desmerecendo o trabalho que eu realizava, que era faxina, mas eu trabalhei juntando dinheiro, pagando minha faculdade. Então, quando eu entro dentro de uma sala de aula, eu tenho orgulho da minha conquista. E se a gente olhar para trás, o que a gente se orgulha do que a gente já fez? Eu orgulho da família que eu tenho, eu orgulho dos filhos que eu eduquei, eu orgulho de algo que eu já conquistei, né, enquanto pessoa, da pessoa melhor que eu já sou hoje. Tem um amigo nosso que fala, né? Nós estamos no nosso melhor momento da reencarnação, de toda a nossa existência. A gente nunca foi tão bom. E realmente, né, se a gente for olhar as existências passadas, nós éramos muito mais ignorantes. Hoje a gente já está aqui numa noite de domingo, que a gente poderia estar em casa, né, enroladinho na cobertinha. Nós estamos aqui refletindo sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. E a gratidão pela vida. Joana de Ângeles tem um livro, né? Psicologia da Gratidão. O estado de gratidão faz um estado de paz na gente. Retira a necessidade da gente querer tantas coisas. Você começa a ser grato. Imaginemos desde a hora que a gente abre os olhos de manhã, o tanto de coisas que a gente já teria para agradecer durante esse dia todo de hoje. Abrimos os olhos, levantamos da cama, temos uma casa, tomamos café, temos alimentação, tanto de coisas que a gente pode agradecer. E a pessoa grata é uma pessoa certamente extremamente feliz. Então, pratiquemos a gratidão. E o quinto? E o quinto é uma imagem que todo mundo conhece. Vamos ver, olha.
O que esse gato está pensando, gente? Eu sou forte, né? Eu sou o cara. Não é? Olha só. Cara. Ele está se achando. Ele está dizendo assim: eu posso, eu sou capaz, eu sou filho de Deus. Então ele se olha, ele se vê um leão, gente. Imagine a gente nos processos que a gente precisa viver para se libertar do ontem. Quando a gente se vê um leão, uma criatura, filha de Deus, que às vezes a gente perde a nossa identidade. A gente perde, mas nós somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, a gente pode muito, gente. A gente pode muito. Então, o pensamento é isso daqui, ó. Somos o que pensamos. Então, pense certo, porque o mesmo trabalho que dá de pensar o bem, o correto, é o mesmo trabalho de se sentir negativo, de se sentir pequeno. Então, para que se eu vou escolher a emoção, a vibração na minha alma, eu vou escolher o quê? O melhor. Então, se nós somos o que pensamos, eu vou pensar que eu sou capaz. Pense nas coisas que vocês vivem, que nós vivemos. A gente tem que se colocar na posição da alma acesa. Eu sou grandão. Você tem que se ver assim, ó. Você vai defender um pênalti. O que você faz? Eu sou um goleiro grandão. Grande. Poderoso. Nada vai passar aqui. Eu vou dar cabo dessa situação. Então, dessa forma, a gente consegue vencer. O pensamento, ele mexe com a nossa emoção. Se você diz que é capaz, ó, tua emoção, ó, tá lá em cima. O contrário também acontece. A gente se sente ninguém. Não é isso? E aí, a emoção, ela gera comportamento. É automático. Pensou, vibrou, executou. Qual é o tipo de ação que a gente quer para a nossa vida? Qual é a atitude viva que nós queremos de nós? Então, é muito importante pensar positivo, sabe? Isso parece coisa simples, mas é um exercício que a gente precisa fazer. Vou perguntar a vocês, quando vocês vão acordando de manhã, vocês abrem o olho ou pulam da cama? Se abre só o olho, vou pedir para vocês para mudar. Pulem da cama. Pular da cama significa assim, a vida começou. A oportunidade está na minha mão. O que eu faço com isso, Senhor? Pula da cama. Vai viver a sua vida. Vai fazer aquilo que você precisa. Não tem como ficar abrindo e fechando o olho e aguardando alguma coisa acontecer. É nesse sentido. Então, levantar, pular da cama, é que a alma está acesa, está pronta para tudo que a gente precisar. Então, pequenas atitudes mudam o nosso íntimo, gente. Ao invés de reclamar, agradecer. A gente consegue? Não é? Então, são as coisas, elas não são complicadas, elas são simples, mas precisam de nós a melhor atitude. Então, a gente quer, para terminar, propor a vocês atitudes. Atitudes de colocar no elixir que a gente está preparando o melhor que a gente puder. Então, o melhor é se apaixonar. Nós precisamos, né, Bianca? Nos apaixonar. Vamos ver por quê? Apaixone-se pelos seus sonhos. Às vezes a gente se apaixona pelo sonho do outro, né? Mas apaixone-se pelo seu sonho. Ele é maravilhoso. Pode ser pequeno, pode ser grande, mas é seu. Apaixone-se por ele. Apaixone-se por sua família.
Gente, é a família especial que a gente escolheu a dedo. São aqueles componentes. Você gosta de todos? Normalmente não. Mas a gente precisa abraçar isso como tarefa nossa, de nos envolver com todas as pessoas, principalmente aquelas que a gente está sempre, né, querendo se afastar, né? Tem aquelas situações. Então, se apaixonar pela família é essencial. Apaixone-se pelo seu talento. Não esconda o talento. Lembra da parábola de Jesus? Apaixone-se pelo seu talento. Certamente você sabe fazer alguma coisa de especial. A Casa Espírita está precisando de vários talentos, né? Sempre precisa. Então, apaixone-se pelo seu talento. Apaixone-se por seu corpo. Olha só, quem aqui está encarnado que está sem corpo? Não tem. Então, esse corpo, não importa, gente, como ele é. Isso que é fundamental a gente entender. Não importa qual é o corpo. Esse é o veículo que a gente usa para agir no mundo. E olha que os avanços evolutivos que o espírito faz, ele faz encarnado. No plano espiritual você faz avanço, mas eles são muito lentos. Encarnado, você tem possibilidade de dar saltos na sua evolução. Então, é preciso aproveitar, né, o nosso corpo do jeito que ele é. Apaixone-se pelas pessoas. Quantas pessoas a gente encontra ao longo de um dia? Quantas pessoas? Às vezes a gente encontra várias pessoas no mesmo dia, que a gente todo dia encontra aquela pessoa e a gente sequer sabe o nome dela. Né? Em determinado tempo ela para de aparecer e a gente nunca soube quem foi aquela pessoa. Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Então, vamos nos apaixonar pelas pessoas, aquelas pessoas que estão no nosso local de trabalho, que estão na casa espírita. Vamos olhar nos olhos. Às vezes elas só precisam de um olhar, às vezes só precisam de um ouvido, às vezes só precisam de um abraço. Então, estejamos antenados a isso, né? Apaixone-se por alguém. Ali diz pessoas, a gente está falando alguém, para que a gente não perca tempo de ficar esperando alguém se apaixonar para conosco. É preciso, sabe o quê? Acender a alma para a vida e se apaixonar. Não é? Se apaixonar por alguém. Quando você se apaixona, a tua relação com a vida muda. Você se motiva, não é isso? Olha quanta coisa nasce do amor, né? Do apaixonar-se por alguém. Apaixone-se pelos seus pontos fortes. Normalmente a gente sabe muito bem os nossos pontos fracos. Ah, eu não sou bom nisso, não sou bom. Mas nós já temos pontos fortes, né? Precisamos focar nele e dar vazão para que eles colaborem mais, sobressaiam mais do que os nossos pontos fracos. Então, pensa aquilo, o que você é bom? Cara, eu sou muito boa em organizar. Isso eu sou, né? Vamos nos apaixonar por... Apaixone-se, então, por ser verdadeiramente feliz, com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é, né? Na simplicidade que é a vida. Então, é preciso, sabe o quê? Olhar para o jardim. Dizem que a gente faz o jardim bonito, a gente se apaixona pelo jardim durante uma semana. Daqui a pouco a gente passa por ele, mas não tem a mesma vibração. Então, se apaixonar simplesmente, verdadeiramente, e ser feliz com o que a gente tem, com todas as possibilidades que a vida aí nos concede. E para terminar, Bianca, apaixone-se por você, né? Sejamos apaixonados por esse ser. Nós somos filhos de Deus, somos seres de luz. Tenhamos certeza disso. Fomos criados para a felicidade. E nós precisamos estar apaixonados pela gente. Augusto Cury tem um livro que ele fala: tenha um caso de amor com você. Já se abraçou hoje? Já se beijou? Já se deu um colo? Às vezes a gente é severo com a gente, né?
Às vezes a gente é displicente, mas às vezes a gente precisa de acolhimento, e o acolhimento somos nós mesmos que podemos nos dar. Às vezes é um momento de parar, de respirar, de tomar o fôlego para seguir. Que a gente se apaixone por esse ser que nós somos, que a gente olhe aquilo que a gente já traz de positivo para seguir a vida. Porque se a gente ficar lamentando os nossos erros, envolvidos nas nossas culpas, a gente não consegue caminhar. A gente precisa se encher de força igual aquele gatinho, né? Olhar os nossos pontos fortes e dizer, cara, hoje estou com uma cara de leão, e seguir. Que Jesus possa nos abençoar e que a gente possa ter uma vida muito bem, muito feliz. Que assim seja.